Super Esporte ao vivo, hoje é segunda-feira, 26 de maio de 2014 e a gente já começa o programa de hoje falando de Fórmula 1, Grande Prêmio de Mônaco. A Mercedes mais uma vez dominou, é isso mesmo. Vitória de Nico Rosberg, que superou o companheiro Lewis Hamilton e reassumiu a liderança do Mundial. A largada em Mônaco já deixava claro que seria difícil superar as Mercedes de Rosberg e Hamilton. Ainda mais em uma pista que oferece poucos pontos de ultrapassagem. A situação piorou para a Red Bull quando o carro de Vettel deu problema logo nas primeiras voltas, obrigando o piloto alemão a ir para os boxes. A briga pela ponta era mesmo entre as Mercedes. Tanto que Vettel, desta vez com o carro travado na primeira marcha, abandonou a prova. Na volta 25, Sutil errou sozinho na saída do túnel e bateu a Sauber, obrigando o safety car a entrar na pista. Com o carro de segurança no circuito, todo mundo se dirigiu para os boxes para a troca de pneus. A relargada mostrou que a emoção da corrida estava mesmo mais para o meio, como nessas ultrapassagens de Magnussen sobre Vergne e depois de Hülkenberg sobre o mesmo Magnussen. Já para o fim do Grande Prêmio, lá na frente, com quase 10 segundos de vantagem, Nico Rosberg cruzou a linha de chegada para vencer a prova. Hamilton havia deixado de pressionar o companheiro de equipe porque um cisco no olho esquerdo o atrapalhou e fez perder velocidade nas voltas finais. A queda de rendimento quase colocou a segunda posição em risco, já que Daniel Ricciardo o alcançou, pressionando assim o inglês até a bandeirada final. A vitória de Rosberg foi a segunda na temporada, quebrando uma sequência de 4 corridas vencidas por Hamilton. De quebra, Rosberg reassumiu a liderança do campeonato com 122 pontos. O circo da Fórmula 1 volta no fim de semana do dia 8 de junho para o Grande Prêmio do Canadá. Intervalinho e daqui a pouco eu volto com os comentários dele. Flávio Prado, até já. ...64 jogos, 12 cidades, 32 seleções. Todos com um único sonho, conquistar o título de campeão mundial no país do futebol. Fique ligado, a Gazeta traz o que acontece no Mundial em boletins diários. E eu estarei em busca das últimas notícias dos bastidores. O mundo inteiro está de olho e nós estamos de perto, comentando, analisando e, é claro, torcendo. Você que quando acorda esquece o café, mas devora o jornal da Manchete ao rodapé. Que quando vê TV é diferente dos demais, fica muito mais ligado nos comerciais. Você que quando vê o galã tem o pensamento: nossa, que lindo! Esse enquadramento não foge da discussão, nem a mais indigesta. Gerencia conflitos e nunca para a festa. Quem vê o mundo de um jeito diferente faz faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Não sabia nem quantos jogadores tinha em campo. Então eu fiquei por perto dos melhores repórteres da época e, bem disfarçadamente, eu não fiz uma única pergunta. Eu ia assimilando. Aí eu comecei e me apaixonei. O que era uma brincadeira virou um desafio, era o mundo do Bolinha, Luluzinha não entra. Eu disse, opa, entra sim. A minha relação com a Fundação Casper Libero é muito forte. Eu vim de um momento muito difícil da minha vida e quando eu cheguei na fundação eu senti um elo, uma ligação que não era daqui. Fundação Casper Libero, 70 anos realizando sonhos.
ouve peixinho. E pensa no mar, ouve tabela. E lembra de trabalho, você ouve chapéu. E pensa em moda, você ouve chaleira. E quer o café, ouve drible da vaca. E acha nonsense, você precisa se informar mais com o Gazeta Esportiva. Aqui, a gente pensa futebol. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. Sim, o Super Esporte está de volta para a gente falar da decisão da Liga dos Campeões da Europa. Gente, no último sábado, no Estádio da Luz, em Lisboa, Real e Atlético de Madrid decidiram o título do torneio mais prestigiado da Europa. Depois de arrancar um empate sofrido no fim do jogo, a equipe de Cristiano Ronaldo, Bale, Marcelo, Di Maria e companhia levou a melhor na prorrogação e conquistou a 10ª Champions League da história do clube. O repórter Fernando Gavini acompanhou o jogo diretamente de um bar aqui da capital paulista com a grande festa dos torcedores do Real Madrid. Confira aí. Torcedores do Real Madrid reunidos num bar em Moema, zona sul de São Paulo, para assistir a final da Champions League contra o rival Atlético de Madrid. Eles torcem, vibram, sofrem. E por incrível que pareça, a maioria deles é de brasileiros, mas fanáticos pelo clube espanhol. Eu sou até às vezes discriminado pelos brasileiros justamente porque eu torço muito pro Real Madrid. Entendeu? O pessoal acha absurdo eu torcer mais pro time de fora do que no time daqui mesmo. Torce pro Real Madrid mesmo, né? Não dá pra dizer que não. De coração. O Real Madrid na vida e na morte. Eles fazem parte do fã-clube chamado Penha Brasileira Unidos pelo Real Madrid, que se junta para assistir a todos os jogos do time de Cristiano Ronaldo. Entre os sócios do fã-clube, há espanhóis como o Mariano. Ele mora no Brasil desde agosto do ano passado e encontrou no grupo uma maneira de não sentir tanta saudade do clube do coração. Eu procurei na internet onde torcer para Real Madrid com gente, né? Porque eu não gostava assistir aos partidos sozinho. Então encontrei este grupo e foi muito legal, porque é um grupo misto de pessoas brasileiras e espanhóis e eu gosto disso. Mas o gol de Godin mostrou que o caminho até o 10º título não seria tão fácil. O sofrimento se prolongou até os acréscimos, quando Sérgio Ramos empatou o jogo. E fez o bar em Moema explodir como se fosse a arquibancada do Estádio da Luz. Na prorrogação, o sofrimento foi muito menor do que no tempo normal. Gareth Bale marcou o gol da virada. O brasileiro Marcelo fez o terceiro. E Cristiano Ronaldo, de pênalti, fechou a goleada de 4-1, que deu a 10ª taça da Champions ao Real Madrid. Flávio Prado já está aqui no estúdio, a gente já vai falar sobre essa vitória do Real Madrid, mas festa à parte, eu preciso te passar um recado muito sério. O seu time perdeu? Você está bravo? Tudo bem, acontece, mas não precisa ser violento, não precisa sair por aí depredando ônibus. Você vai participar de alguma manifestação? É justo você reivindicar aí os seus direitos, só que na paz, né? Sem queimar ônibus, porque quem mais sofre quando um ônibus sai de circulação é a população, é quem precisa dele para ir trabalhar, para ir para o médico, para a escola. Então pense nisso, reflita e veja o filme. Dá licença. Queimado não leva a lugar nenhum. Pense, combata, preserve, denuncie. Ligue 181.
Você quer fazer alguma coisa para combater isso? Então, por favor, ligue 181 e você não precisa se identificar, beleza? Flávio Prado, boa tarde. Boa tarde, Anitta. Como você tá? Tudo bem? Tudo, e você? Joia! E aí, a festança do Real Madrid? Foi linda, foi uma grande vitória. O jogo, obviamente, com o gol do Atlético, ficou um jogo mais fechadinho. O Atlético sabe que é inferior e tentou se defender, mas aconteceu de novo o que aconteceu em 1974, quando eles estavam jogando contra o Bayern, um time inferior. Tomaram um gol também do zagueiro e Schwarzenberg, na época, tomaram o gol e aí teve um jogo extra e eles tomaram a goleada, não teve jeito. Foi a mesma coisa, quando tomou o gol, o técnico Simeone é um motivador, ele não tinha mais como motivar o time estava cansado, estourado. Até o Courtois falhou no gol, né? O invencível Courtois no terceiro gol falhou. O Real investiu muito alto, contratou Gareth Bale, que é um monstro, tem esse Cristiano Ronaldo, que é o maior jogador do mundo. Acho que está muito, muito bem colocado o título para o Real Madrid. Não há nenhuma dúvida, é um time forte, grande, gigantesco e prevaleceu a força dele, com todos os méritos do Atlético, claro, mas chegou até longe demais daquilo que se poderia imaginar no começo. Legal. Real Madrid que contou com um belo gol do nosso brasileiro Marcelo, que ainda não está se apresentando hoje para a seleção brasileira, né? Ganhou aí um diazinho de folga, né? Hoje é dia dos jogadores se apresentarem lá na Granja Comari. A gente está com o repórter Alexandre Silvestre lá. Todos os detalhes, as matérias, você vai conferir às 6 horas da tarde, junto com o Flávio Prado, a Michele Janela e também o Celso Cardoso, né? É importante a gente frisar que hoje, saindo do Rio de Janeiro, foi bastante conturbada a saída da seleção. O ônibus foi, enfim, cercado por manifestantes e também PM, batalhão de choque, Polícia Federal, porque os professores em greve da rede pública, né, cerca de mais ou menos 150 pessoas estavam lá para criticar a Copa do Mundo no Brasil e gritando: pode acreditar, educador vale mais do que o Neymar, e também da Copa do Mundo eu abro mão, quero mais dinheiro para saúde e educação. Não vai ter Copa. Então é importante a gente frisar isso, mas mais detalhes com certeza às 6 horas da tarde aqui no Gazeta Esportiva, né, Flavião? Sim, o primeiro a se apresentar foi o Fred. Chegou o Filipão, né? O primeiro que chegou, depois o Fred. Ontem o Silvestre já entrou de lá de Teresópolis e efetivamente a Gazeta começa hoje começou ontem, né? Uma grande cobertura, você vai acompanhar tudo da seleção brasileira aqui até o final da Copa do Mundo. Muito bem, muito bem. Bom, Campeonato Brasileiro agora, aqui no Super Esporte, hora da gente ver alguns dos gols dessa 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, que terminou com o Cruzeiro líder e o Fluminense vice-líder. O Bahia recebeu o Fluminense na Arena Barueri e se deu mal. O jovem Kennedy, de apenas 18 anos, fez o primeiro gol dele como profissional, logo aos 3 minutinhos de jogo, e garantiu a 5ª vitória do tricolor das Laranjeiras no Brasileirão. Quem também perdeu como mandante foi o Figueirense. Jackson, de cabeça, fez o gol da vitória do Goiás no estádio Orlando Scarpelli aos 4 minutos de bola rolando. 1-0 e foi só. Já o Atlético Paranaense fez o dever de casa no clássico contra o Coritiba. Marcos Guilherme, aos 11 minutos do segundo tempo, e Lucas Claro, deram os 3 pontos ao Furacão. Atlético Paranaense 2, Coritiba 0. Em Macaé, o Botafogo saiu na frente do Vitória com o capitão Emerson Sheik. Só que Dinei, na etapa complementar, tratou de igualar o marcador no Rio. Final, Botafogo 1, Vitória também 1. Em Caxias do Sul, caiu o último invicto do Campeonato Brasileiro deste ano. O Internacional até inaugurou o marcador diante do Cruzeiro com o ex-São Paulino Wellington. Mas a Raposa tratou de virar o duelo no sul do país. Ricardo Goulart, de cabeça. William e Marcelo Moreno, agora artilheiro da competição com 5 gols, deram a vitória ao time de Minas Gerais. Já vamos falar dos gols da rodada, agora eu quero falar com você sobre umidade. Sabe aquela umidade que aparece na parede, pertinho do chão, que deixa umas bolhas horríveis? Para você acabar com esse problema, não adianta só pintar não, hein? Tem que aplicar
Baltec Rodapé. O Baltec Rodapé é um impermeabilizante que você aplica como se fosse uma massa corrida na parede. É super fácil de aplicar e ele deixa um acabamento lisinho e super branco. Depois é só dar uma demão de tinta. O Baltec Rodapé seca rápido, agilizando dessa maneira o seu serviço. Agora, você quer renovar o seu piso, dar um brilho bonito, deixar com cara de porcelanato? Então vá de Baltec Transparente. O Baltec Transparente é um verniz impermeabilizante para pisos que deixa um brilho lindo e parecendo novo em folha. E ó, nada de quebra-quebra, sem sujeira. Para proteger o seu piso ou a parede de fora da sua casa contra a pichação, vá de Baltec Transparente, vá lá, baltecbrasil.com.br e aguarde, porque agora mês de julho, mês de férias, a Baltec vai trazer mais uma novidade para você, hein? Guarde essa marca, Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Flávio Prado quer comentar sobre um golaço? Eu queria falar duas coisas. Eu acho que o Brasil deveria pleitear 2 prêmios na FIFA. Primeiro, o gol mais esquisito do ano. Esse gol do Ricardo Goulart ontem é um gol engraçado. Ele é internacional, tá achando graça. Ele é esquisito. Olha lá, ele cabeceia para trás. Então, olha, ó, ele vai lá, a bola vai. Ele cabeceia para trás, ó. Aí a bola bate e entra. Ela faz o sentido oposto. Pode pleitear o gol mais esquisito do ano, que realmente vai brigar. Prêmio Puskás, gol esquisito. E outro prêmio que o Brasil pode pleitear é o do melhor jogador gordo do mundo, o Walter. O Walter. Mas é verdade, são prêmios, velho. Ele já emagreceu. Não, mas ainda... Ó, 2 prêmios legais. Gol mais esquisito e o melhor jogador gordo do mundo. Ele é o melhor jogador gordo do mundo, você pode ter certeza disso. Não importa que ele é bom, ele é magro. Claro que ele é. Ele faz gol, Por isso que eu tô falando, melhor jogador gordo do mundo. Bom, gente, sabadão à noite, no Morumbi, o São Paulo recebeu o Grêmio e venceu pelo placar mínimo. No Morumbi, São Paulo e Grêmio fizeram um duelo equilibrado, com poucas chances claras de gol. Coube ao tricolor paulista aproveitar o fundamento que cada vez mais tem decidido os jogos no Brasil. Lucão, aos 15 minutos do segundo tempo, completou de cabeça uma bola alçada por Ganso na área gremista. Marcelo Groi deu uma mãozinha e ajudou o São Paulo a chegar aos 12 pontos na tabela de classificação. Apesar desse gol que realmente o Marcelo Groi falhou, o São Paulo jogou bem, o São Paulo fez uma partida legal. O Muricy está tentando aproximar mais o time, tocar mais a bola, está tentando trazer uma cultura para os zagueiros, que ele mesmo falou na coletiva, que os zagueiros brasileiros eles têm medo de subir porque estão acostumados com a subida dos alas. Então ele tem aquela cultura de ficar ali atrás. Não é nem, é vício, é costume, né? E ele está tirando isso para o São Paulo aproximar mais e marcar aqui na frente, que aí dá uma outra estrutura. Em alguns momentos o São Paulo conseguiu fazer. Foi um belo jogo. Um jogo legal mesmo. O Grêmio teve boas oportunidades, o São Paulo foi mais feliz. O menino Lucão se recuperou, fez o gol, mas ele é muito novinho, né? Mas ele precisa aprender a não dar o corpo pro cara virar. O Barco 2 vezes usou o corpo dele, virou e quase fez o gol. Mas foi legal, foi bom pro São Paulo, foi bom pro menino, foi legal o Muricy ter prestigiado o garoto. E sobre o Barcos, o Flávio, parece que a torcida ficou com bronca com ele, né? A fase tá ruim, né? Coitado, ele tá perdendo gols que normalmente ele não perderia. Mas ele é bom jogador, ele tá numa fase ruim. O artilheiro tem isso mesmo. A vida, fase é fase, futebol, na vida. Vida é assim. Tem hora que assim. Qualquer coisa que você faz dá certo, tudo que você faz com o Capricho não funciona. Ele tá numa fase ruim, mas ele é um grande goleador. Eu não abriria a mão desse jogador, não. Muito bem. Em Santa Catarina, a Chapecoense recebeu o Palmeiras e conquistou a sua primeira vitória no Brasileirão. Sob os olhares do novo técnico, o argentino Ricardo Gareca, o Verdão do técnico interino Alberto Valentim perdeu a invencibilidade e, de quebra, deu tchau ao G4 no campeonato. Jogando em casa, a Chapecoense abriu o placar contra o Palmeiras com Thiago Luiz aos 41 minutos de jogo, completando o cruzamento de Fabiano. O time catarinense ampliou logo no início da segunda etapa. Dedé pegou a sobra de bola na entrada da área e chutou no canto do goleiro Fábio. E ficou nisso, 2-0 Chapecoense. Já vou falar sobre o Palmeiras. Que pena, Alberto Valentim, você que é a joia da vovó.
Porque agora eu vou falar de um outro assunto que eu gosto muito, além do Alberto Valentim, é de pintura da casa. Pintar a casa traz muitos benefícios, valoriza o imóvel, gera mais conforto, alegria para as pessoas, ajuda na higiene da parede, protege e embeleza o ambiente. Só que o cheiro das tintas incomoda demais, certo? Errado. Depende com qual tinta você vai pintar. Se você utilizar a linha de produtos da Lux Color com suave perfume, esse problema está totalmente eliminado da sua vida. A Lux Color é a única empresa no mercado com uma completa linha de produtos com suave perfume, que proporciona, assim, total conforto na hora de pintar, diferente daquele cheiro forte e agressivo daquelas outras tintas lá. É conforto absoluto durante e depois da aplicação. Então não adie mais a pintura da sua casa. Não fique em dúvida, pinte você também com Lux Color. As tintas Lux Color cobrem, rendem e duram muito mais. Você vai gastar muito menos para pintar melhor, tudo com suave perfume Lux Color, a tinta da pintura inteligente. Inteligente como Alberto Valentim, que estava dando conta do recado. Agora chegou Gareca e... O que houve com esse jogo? Acontece. O Palmeiras, ele joga no limite. Ele não tem um time espetacular e tal. Como ninguém, né? Ninguém tem. E eu acho que o Palmeiras, ele tá conseguindo diminuir o custo e ter um time relativamente competitivo, sem gastar tanto. Mas não dava para segurar sempre. O time jogou por um tempo mal, o meio campo não funcionou, não foi legal. E aí tomou um gol e no segundo tempo, quando ia esboçar a reação, tomou o segundo. Aí acabou. Aí a Chapecoense fechou, também estava desesperada, precisava de uma vitória, também perdeu o treinador. E aí o Palmeiras acabou não tendo força para chegar. O Henrique teve dificuldade, não recebia a bola lá na frente. Então foi uma jornada ruim do Palmeiras. Acontece, não acabou o mundo. Você falou, tá em quinto lugar, tá bom demais. É o melhor paulista. E muito provavelmente, não, seguramente o elenco mais barato tá dentro. Flávio, e conhecendo, eu sei que você gosta de estudar, você faz cursos, enfim, sobre os outros times e, enfim, o estilo de futebol dos outros países, dos europeus, enfim, dos nossos vizinhos aqui. Qual vai ser o maior desafio, ao teu ver, para o Ricardo Gareca ao assumir essa equipe aí do Palmeiras, que só vai se dar depois da Copa do Mundo, né? Olha, ele gosta de marcação forte. O estilo argentino está muito parecido com o estilo brasileiro, mas ele faz um trabalho que ele vai montando o time aos poucos. Tem uma basezinha do Gilson Kleina, do Valentim, mas ele vai querer fazer o jeito dele. E ele vai precisar de tempo, não é para... Eu, inclusive, liguei para alguns amigos na Argentina e disseram, olha, ele é bom treinador, ele é muito inteligente, ele segura bem o vestiário, porque o vestiário do Palmeiras está muito bagunçado. Valdívia, parece que o cara estava enchendo muito saco lá. Se pudesse livrar é bom. E ele vai dar uma acertada no ambiente e depois impor o jogo dele. Mas demora um tempinho, vai ter que ter paciência, vai ter que dar um tempinho para ele se ajeitar. Eu acho que o Palmeiras para esse ano é para cumprir tabela, para não correr risco de rebaixamento, nada além disso. Tá bom. Vamos para Recife? Em Recife, o Corinthians visitou o Sport e, não fez cerimônia não, tá? Com 2 gols de Jadson e mais 2 do Romarinho, o Timão venceu o Leão por 4-1 e quebrou um tabu de 16 anos sem vitória na Ilha do Retiro. Vamos ver os gols. Na Ilha do Retiro, o Corinthians saiu na frente do Sport, com Romarinho aos 19 minutos de partida, acertando um belo chute de primeira de fora da área. Os donos da casa chegaram ao empate 8 minutos mais tarde, com Augusto completando o desvio de cabeça por Leonardo. 1-1 em Recife. Romarinho sofreu falta e Jadson colocou o Corinthians novamente em vantagem, ainda na etapa inicial. Na cobrança, a bola desviou em Patrick e tirou o goleiro Magrão da jogada. 2-1 Timão. Aos 7 minutos da segunda etapa, Durval derrubou Petros na área. Pênalti que Jadson converteu para fazer o segundo dele, o terceiro do Corinthians. E Romarinho, aos 22 minutos, fechou a goleada corintiana após bela jogada de Guerreiro pela esquerda. E ficou assim, Sport 1, Corinthians 4. É preciso tomar muito cuidado para não criar empolgação. Da mesma maneira que quando o Corinthians perdeu na semana passada, só acontece, faz parte da vida e tal. Ficou feio foi o jogo de quarta-feira, quando ele jogou muito mal contra o Atlético do Paraná, demonstrou medo e tal, aí foi ruim. Mas ontem ele jogou bem, voltou a jogar dentro daquilo que ele vinha jogando antes do jogo com o Figueirense.
mas ainda tem muita coisa para ser corrigida. O Mano falou, e é verdade, ele vai colocar o Elias no time, ele vai colocar o Lodeiro no time, ele deve ter mais alguns jogadores, mas voltou a uma carinha normal. 4-1 foi um pouco exagerado, o Sport se perdeu depois que tomou gol, depois teve jogador expulso e tal. Então, mereceu a vitória, 4-1 foi exagero, não deve se gerar nem empolgação e nem o desespero que gerou depois da derrota contra o Figueirense. Acho que foi, o Corinthians retomou, vamos dizer assim, aquilo que ele pode fazer, é um time que tende a evoluir. O que você acha que efetivamente aconteceu nesse jogo que rendeu esse 4-1? Então, o Sport saiu para o jogo, né? Depois que ele tomou gol, empatou, tomou outro gol, saiu para o jogo, teve um jogador expulso, aí se abriu. Ele se perdeu um pouquinho, né? Então, isso acontece mesmo, isso é normal. O Sport vinha num trabalho, e vem num trabalho bem legal do Eduardo Batista, mas dia ruim é aquela história, né? Tem dia que você não pega bem, o Corinthians aproveitou bem as oportunidades, Romarinho estava num bom dia, o Jadson num bom dia, essas coisas são boas. Não é toda hora que você vai dar azar, né? Dessa vez o Corinthians foi bem, mereceu a vitória, sim. Bom, eu queria te perguntar o seguinte, a gente acompanha pelo Twitter, a galera os corintianos têm uma recusa e tem xingado bastante o Mano Menezes, né? Você acha que a médio prazo existe a possibilidade dele cair? Não. Quer dizer, um dia ele cai, né? Mas não tem nada a ver. Acho que a diretoria do Corinthians Mas nos próximos tempos aí, agora? Não, acho que a diretoria do Corinthians é inteligente o bastante para não entrar nessa pilha de galera. Hoje, por exemplo, os xingamentos são bem menores, porque ganhou. Né? Então o cara vai na paixão, o torcedor é torcedor. Ele tem que cornetar mesmo quando acha que está perdendo, tem que ficar eufórico quando está ganhando, mas você precisa ter uma tranquilidade. O Corinthians nem é o do 1-0 com o Figueirense, nem do 4-1 com o Sport. Está num intermediário que vai gerar um time que vai subir de produção aos poucos. Beleza, Flávio. Gente, então 6 horas da tarde, tá? O Flávio... Casal maravilhoso. Michele Janelli, Celso. Olha, o segundo filho da Michele vai chamar Celso. Olha que legal. É mesmo, Celcinho? Ela já falou, que legal. Celso Júnior. Bacana. Gente, um beijo. Tchau, Até amanhã, hein? Terça-feira. Hoje, 2 da tarde no Mulheres, tem dicas para casa com Maria Eugênia. Assista agora Você Bonita e logo após, Mulheres.